Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A reforma e a lei da oração. Uma análise sucinta das preces de apresentação e da consagração manifesta quais mudanças foram realizadas na segunda parte da missa. Análise das preces de apresentação, ofertório, e da consagração, no novo rito. O ofertório da missa nova não exprime mais o fim propiciatório e expiatório do sacrifício. Primeiro ponto. Um ofertório praticamente inexistente. No novo usordo francês, o ofertório é praticamente inexistente. Aliás, ele não traz mais este nome. O novo missal dos domingos fala de preces de apresentação. A fórmula utilizada evoca antes uma ação de graças, um agradecimento pelos frutos da terra. Para se dar conta disso, basta compará-la com as fórmulas tradicionalmente empregadas pela Igreja, em que aparece claramente o fim propiciatório e expiatório do sacrifício. Esta hóstia que eu vos ofereço pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os que estão aqui presentes e por todos os fiéis, vivos e defuntos, para que tanto a mim como a eles aproveite para a salvação e vida eterna. Citação do ofertório da missa tridentina. Elevando o cálice, o padre diz em seguida: Nós vos oferecemos, Senhor, o cálice da salvação e da vossa clemência. Imploramos que ele se eleve até a presença da vossa divina majestade, qual suave odor para a salvação nossa e do mundo e de todo o mundo. Que resta disto na missa nova? O seguinte, agora sim, o ofertório da missa nova. Bendito sois, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho das mãos do homem, que agora vos oferecemos, e do qual se fará para nós o pão da vida. E do mesmo modo para o vinho, do qual far-se-á para nós a bebida espiritual. De que adianta acrescentar um pouco mais à frente: Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me do meu pecado? E que nosso sacrifício neste dia encontre graça diante de vós. Qual pecado? Qual sacrifício? Que ligação pode fazer o fiel entre esta apresentação vaga das oferendas e a redenção que ele está pronto a esperar? Segundo ponto. Por que substituir um texto claro por uma sequência de frases enigmáticas? Colocarei uma outra questão. Por que substituir um texto claro e cujo sentido é completo por uma sequência de frases enigmáticas, mal ligadas umas às outras? Nota de rodapé. Essas preces são inspiradas pelas belas orações de bênçãos das refeições festivas judaicas. Certos defensores desse novo ofertório se alegram pela separação do ofertório em relação ao sacrifício eucarístico. As fórmulas de deposição do pão e do vinho são modificadas em fórmulas bíblicas em virtude de evitar a confusão com a verdadeira oferenda feita no cânon. Se prova a necessidade de mudar, essa mudança deve ser feita para melhor. Estas poucas menções, que parecem retificar a insuficiência das preces de apresentações, fazem ainda pensar em Lutero, que se aplicava a arranjar as transições. Ele conservava o mais possível as cerimônias antigas, limitando-se a mudar-lhes o sentido. A missa mantinha, em grande parte, seu aparato exterior. O povo encontrava nas igrejas quase o mesmo cenário, quase os mesmos ritos, com retoques feitos para agradar-lhes, pois doravante se dirigia a ele muito mais do que anteriormente. Tinha mais consciência de que podia participar com alguma coisa no culto, tomava parte nele de modo mais ativo pelo canto e pela oração em voz alta.
Essas orações do ofertório datavam já de vários séculos, quando houve a codificação de São Pio V, posto que elas constituíam um baluarte contra o protestantismo. Desmantelá-lo equivalia entregar a fortaleza. Elas não existiam sob esta forma no tempo de São Gregório Magno, mas as heresias protestantes ainda não. Ao longo da Missa Nova, as palavras da consagração não são mais pronunciadas conforme o modo intimativo, mas sim conforme o modo puramente recitativo, o que faz pensar mais em uma simples narrativa do que em uma ação. As diferenças de caracteres entre a parte da narrativa e da consagração propriamente dita foram suprimidas. Aqui uma nota de rodapé sobre as heresias. Na ocasião das heresias, em particular do protestantismo, explicações litúrgicas ocorreram para proteger o dogma e enfatizar sua explicação na oração. Rejeitar esses desenvolvimentos corresponde, no mínimo, a suprimir as proteções perante as heresias, talvez até a aceitar implicitamente essas heresias. Veja a importância dessa guerra espiritual, ou seja, as orações do ofertório, todas as orações da Santa Missa Tridentina, elas são como que proteções e armas contra as heresias. Lembremos-nos de que existem anjos caídos confundindo a nossa cabeça. Terceiro ponto, a consagração, uma ação ou uma narrativa? No missal tradicional, segurando com as duas mãos a hóstia entre o indicador e o polegar, o padre pronuncia as palavras da consagração em voz baixa, mas distinta e atentamente sobre a hóstia. O tom muda, ele se torna intimativo. As 5 palavras, isto é o meu corpo, hoc est enim corpus meu, operam o milagre da transubstanciação, do mesmo modo que as que são ditas para a consagração do vinho. Em nossos missais está escrito Canon Actionius. Com efeito, o cânon é uma ação. O cânon da ação é a regra que deve conduzir o sacerdote a fazer a ação sacrificial. Agora, praticamente, se suprimiu tudo o que exprimia a ação. Faz-se uma narrativa, isso em uma quantidade de pequenos detalhes que são importantes. Não bastante, foram unidas as palavras essenciais da consagração com as que precedem e as que seguem, suprimindo a diferença de caracteres. Antes, não havia caracteres em maiúscula senão para as palavras da consagração, porque a ação se situa somente nessas palavras. As palavras circundantes são uma narração. Ora, agora, suprimiu-se a diferença dos caracteres. Antes, não havia caracteres em negrito, senão nas palavras de consagração, porque a ação se situa nessas únicas palavras. As palavras que os circundam são uma narração. Demais, agora não há mais a inclinação para fazer as palavras da consagração. O padre diz tudo sem interrupção, a parte principal do cânon que começa assim: na véspera da sua paixão, tomou ele o pão em suas santas mãos. Sem colocar a pausa determinada pela rubrica do missal romano, ele não faz pausa nenhuma mais. É absolutamente contrário à teologia do sacrifício da missa. Há, pois, aí uma objeção gravíssima. Uma observação que o padre Vander fez há pouco tempo numa live com o Centro Dom Bosco, essas palavras da consagração que são tão importantes e precisam ser ditas com cautela e estar em negrito no missal, estar em caixa alta no missal, hoc est enim corpus meu. Padre Vander menciona que cada palavra são 5 palavras, elas simbolizariam as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele fala na live, né? Hoc, uma mão, est, outra mão furada. Enim, um pé, corpus, outro pé, meum, a lança no coração. É uma interpretação teológica, mas muito rica, porque dá a mensagem da importância do ato, da ação do Padre, que é de fato sacrificar nosso Senhor Jesus Cristo novamente. Sem dúvida, se diz aos reformadores, vós não fazeis mais a ação, eles responderão, não é verdade? Não é porque dizemos as palavras de acordo com o fato que se vai afirmar que não cremos na ação. Isso é um julgamento temerário que fazeis. Eles sempre têm respostas, mas os fatos estão aí. No rito novo, 3 modificações se deram nas palavras da consagração. Na consagração do pão, após isto é o meu corpo, foi acrescentado que é entregue por vós. E na consagração do vinho, após isto é o cálice de meu sangue, da nova e eterna aliança, foi suprimido mistério de fé, ou mysterium fidei. Esta fórmula foi transferida para depois da consagração, mas nenhuma alusão é aí feita à transubstanciação que é realizada. Portanto, falar mistério da fé, mistério de fé, é importante para nos lembrar do milagre que acontece ali, naquele momento da transubstanciação, principalmente para os padres. Essas modificações foram feitas para nos aproximar dos protestantes, os quais usam esta forma para reproduzir o mais exatamente possível a narração da ceia, tal qual se encontra na Sagrada Escritura, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Enfim, por muitos foi substituído em várias traduções por todos, que é um problema muito grave. Pro multis, pro omnibus. É totalmente uma deturpação das palavras aqui. Quarto, o acréscimo do quod pro vobis tradetur às palavras da consagração. Tradução que é entregue por vós. Outro motivo que demonstramos que o Novus Ordo foi modificado de maneira inadmissível são as mudanças das palavras da consagração. Não estou falando das traduções por enquanto. As traduções acentuaram ainda mais a corrupção. Às palavras da consagração do pão acrescentou-se quod pro vobis tradetur. Por que esse acréscimo? Isso não torna inválida a consagração, visto que os católicos orientais o empregam e o empregavam antes. Ora, não se pode dizer que os católicos orientais tenham formas que sejam inválidas. Elas são católicas. Mas por que buscar isso entre os orientais? Somos nós, os romanos, que temos a mais bela tradição, a tradição que remonta a São Pedro e São Paulo, os fundadores da Igreja em Roma. Nós é que temos a mais venerável liturgia de todas na Igreja, e a mais seguida dentre todas. Para que destruir nossa liturgia, acolhendo essas coisas de pequenos grupos de orientais? Os orientais são respeitáveis, mas por que imitá-los, se são eles que deveriam se alinhar a nós? A intenção dessa inovação é certamente ecumênica. Pode-se supor que é para nos aproximar dos protestantes, porque Lutero também acresceu essas mesmas palavras. Porque ele se deu ao trabalho de acrescentar quo pro vobis tradetur. Lutero fez isso para que as palavras fossem mais conformes, se dizem, às das Escrituras, e para que isso se assemelhe mais à narrativa da ceia. Ora, é absolutamente inadmissível imitar Lutero. Quinto ponto. Uma refeição ou um sacrifício? Para os protestantes, a ceia não é senão uma refeição e não um sacrifício. Mas houve real sacrifício no momento da ceia. Nosso Senhor, ao separar seu corpo e seu sangue,
prefigura assim o sacrifício que ele iria oferecer na cruz. Ora, os protestantes negam isso e não querem precisamente reproduzir a narrativa da ceia, senão como uma refeição comemorativa. A concepção protestante é algo morto, porque ela é somente histórica. Repetem-se as coisas que foram feitas no tempo. Na concepção católica, ao contrário, a missa é um verdadeiro sacrifício, exatamente conforme ao que se passou no Calvário. Sexto ponto. Santo Tomás de Aquino respondeu bem antes a Lutero. Se vós estudardes em Santo Tomás de Aquino a questão da forma da Eucaristia e, pois, as palavras da consagração, vereis que ele se pergunta por que a Igreja limitou as palavras da consagração do pão em isto é o meu corpo. Por que não se acrescentou que é entregue por vós? Ele mesmo expõe a objeção. Parece que a Escritura nos convida a dizer estas palavras, quo provobis tradetur. E ele responde, não é apenas o Evangelho que nos ensina o que é preciso fazer, há também a tradição. É muito importante aqui uma pausa. Nós não somos biblistas, católicos não adoram a Bíblia, protestantes sim, eles idolatram a Bíblia. Nós buscamos as inspirações na tradição da Igreja, nos ensinamentos dos papas ao longo dos séculos e nas Sagradas Escrituras. Então, é uma combinação de três verdades e não apenas a Sagrada Escritura, como fazem os protestantes. Devemos pensar que essas palavras, tais quais foram expostas, são tradicionais e que elas nos vêm quase certamente do tempo dos apóstolos. Se o sacrifício de nosso Senhor é verdadeiramente o coração da Igreja, se ele tem tanta importância na Igreja, como não aceitar que nosso Senhor tenha dado indicações a seus apóstolos antes da sua morte, de tal maneira que haja, ao menos nas linhas essenciais, os fundamentos do sacrifício da missa? Certamente, toda a liturgia foi composta ao longo dos séculos, mas pode-se dizer que ela já era, ao menos substancialmente, a mesma que ela já tinha sido, em suas linhas essenciais, traçada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode duvidar de que durante os 40 dias que nosso Senhor passou na terra após sua ressurreição, ele tenha instruído seus fiéis, mesmo sobre questões que podem parecer detalhes, mas que têm uma grande importância. Muito feliz essa lembrança de Dom Lefebvre sobre aqueles 40 dias após a ressurreição, porque é justamente neste ponto em que se fundamentaria, por exemplo, biblicamente falando, a tradição, ou seja, ensinamentos que foram passados aos apóstolos e que eles deram testemunho com a sua vida e deixaram para as próximas gerações, sem registros nas Sagradas Escrituras. Sétimo ponto, a supressão do Mysterium Fidei, mistério de fé. Nas palavras da consagração foi suprimida a expressão Mysterium Fidei, expressão que remonta talvez a Nosso Senhor mesmo, quando dos 40 dias passados com os seus apóstolos após a ressurreição. A este propósito, é interessante ler a resposta que havia feito o Papa Inocêncio III a João, arcebispo de Lyon, em 1202, no início do século XIII. Vós vos perguntais quais as palavras que Cristo empregou quando transubstanciou o pão e o vinho em seu corpo e em seu sangue, tendo em vista que o cânon da missa que a Igreja inteira usa não foi tomado de nenhum dos evangelistas. Pois parece que o arcebispo tinha escrito uma carta ao Santo Padre dizendo: é assaz curioso que na forma do sacramento da Eucaristia as palavras não correspondam a nenhuma das ditas pelos evangelistas. Como se explica isso? Então o Papa lhe responde: no cânon da missa encontra-se esta expressão aparentemente intercalada, Mysterium Fidei. É que
encontramos muitas palavras e atos do Senhor que são omitidos pelos evangelistas e sobre os quais lemos que os apóstolos os conheciam, quer seja por meio de palavra, quer seja expressos por atos. Cremos, pois, que a forma das palavras, tal qual se encontra no cânon, os apóstolos a receberam de Cristo, e seus sucessores a receberam dos apóstolos. Citação do Denzinger, 782. Eis aí o que afirma o Papa Inocêncio III. Vede, a forma empregada no cânon romano para a transubstanciação foi recebida pelos apóstolos do próprio Cristo. Isso corresponde, aliás, ao que diz o Concílio de Trento. Ele não o diz assim explicitamente, mas deixa entender quando diz justamente que no cânon romano as orações remontam aos apóstolos e a Cristo mesmo. Nota de rodapé. Ele, o cânon, se compõe das palavras do mesmo Senhor, como das tradições dos apóstolos e das piedosas instituições dos sumos pontífices. Portanto, são palavras veneráveis, daí a gravidade em tocá-las, transformando-as e, sobretudo, modificando as traduções. Santo Tomás expõe a seguinte questão: a expressão mysterium fidei faz realmente parte das palavras que Nosso Senhor pronunciou? Ele diz, sim, e ele ensina. Não temos a certeza pela Sagrada Escritura, mas pela tradição. Suma Teológica 3, questão 78, artigo 3. Devemos crer na tradição. Assim podemos crer verdadeiramente que temos as palavras pronunciadas por Nosso Senhor. Como o explica tão bem Dom Pache, o bom padre de Turim, a tradição é muito mais antiga que as Escrituras, e ela é muito mais ampla. Os apóstolos celebraram a missa antes que os evangelhos e as epístolas tinham sido publicados. Está escrito nos Atos dos Apóstolos que eles partiam o pão. O sacrifício era, pois, oferecido. Assim, durante decênios e decênios, os apóstolos ofereciam o santo sacrifício da missa. E vós sabeis que eles tiveram toda a atenção na maneira de celebrá-lo. Se não se tem mais informações sobre os primeiros séculos, é porque os apóstolos foram obrigados a guardar um grande segredo para que não fossem considerados como antropófagos. Nosso Senhor bendisse aquele que come minha carne e bebe meu sangue. Então, certamente, alguns diziam, parece que eles imolam alguém, que eles comem a carne de alguém. É por isso que os apóstolos receavam que fossem descobertos os lugares em que diziam a missa. Eles receavam que fossem perseguidos e martirizados, de onde a descrição nos evangelhos e nas epístolas. Em tal ambiente, então, de boca em boca, dos bispos aos que eram ordenados, e de bispo em bispo, os santos mistérios foram conservados com um cuidado de fazer inveja. Está certo. É por isso que nas catacumbas todas as representações são sob forma de símbolos. Oitavo ponto. O termo por muitos, por todos, na maioria das línguas. No que concerne à forma do sacramento da Eucaristia, é sobretudo nas traduções que se pode hesitar. A forma em latim, tal qual se deu por ocasião da Reforma, traz ainda o termo pro multis, por muitos, mas a tradução, na maioria das línguas vernáculas, é totalmente falsa, porque ela encerra as palavras pro omnibus, por todos, o que é contrário ao que a Igreja ouviu de Nosso Senhor quando ele pronunciou essas palavras. Isso porque, na aplicação da redenção, não está todo o mundo salvo. Nosso Senhor veio para salvar todos os homens, mas nem todos os homens aproveitam, pois há homens que, por sua própria culpa, não querem receber as graças da redenção.
É por isso que o termo empregado designa a aplicação da redenção que toca muitas almas, mas não todas. As traduções são péssimas. Elas são absolutamente contrárias ao que diz o Catecismo do Concílio de Trento. O Catecismo do Concílio de Trento explica por que Nosso Senhor não diz pro omnibus e por que na missa não se diz pro omnibus, mas pro multis. Nota de rodapé. As palavras que se ajuntam, por vós e por muitos, foram tomadas uma de São Mateus, Mateus 26, 28, outra de São Lucas, Lucas 22, 20. A Santa Igreja, guiada pelo Espírito de Deus, coordenou-as numa só frase, para que exprimissem o fruto e a vantagem da paixão. Retomando a frase, por vós e por muitos. De fato, se considerarmos sua virtude, devemos reconhecer que o Salvador derramou sangue pela salvação de todos os homens. Se atendermos, porém, ao fruto que os homens dele auferem, não custa compreender que sua eficácia se não estende a todos, mas só a muitos homens. Dizendo, pois, por vós, Nosso Senhor tinha em vista que as pessoas presentes, quer os eleitos, quer os judeus, como o eram os discípulos a quem falava, com exceção de Judas. No entanto, ao acrescentar por muitos, queria aludir aos outros eleitos, fossem judeus ou gentios. Houve, pois, acerto em não se dizer por todos, visto que o texto só alude aos frutos da paixão, e esta sortiu efeito salutar unicamente para os escolhidos. Tal é o sentido a que se referem as palavras do apóstolo. Cristo imolou-se uma só vez para remover totalmente os pecados de muitos. Hebreus 9, 28. Citação esta do Catecismo Romano, parte 2, capítulo 4, parágrafo 24. Se o Catecismo achou por bem explicar este ponto em detalhes, é em razão de sua importância, porque a aplicação dos méritos de Nosso Senhor não se faz para todos. Isto é fato, infelizmente, senão não haveria inferno. Se todo o mundo aproveitasse meramente, realmente de maneira definitiva, dos méritos de Nosso Senhor, todo o mundo iria para o céu. Essas observações são muito válidas, principalmente esta última, em que as palavras por muitos foram trocadas por todos nas missas em vernáculo. E é importante destacar que a semente da graça ela pode ser realmente jogada no terreno, mas nem todos acolhem a palavra, nem todos acolhem a verdade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Existem terrenos pedregosos, cheios de vícios da carne, terrenos cheios de espinhos preocupados com o mundo e terrenos cheios de pássaros, onde os demônios pegam a semente. Daí o sentido por muitos e não por todos. Porque existem, infelizmente, desgraçadamente, pessoas que querem o inferno. E Nosso Senhor derramou sangue por eles, mas eles não o aceitaram. Que a Virgem Maria nos conduza para que mais pessoas acordem e procurem a missa tridentina e não mais a missa nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.